Deus abençoe sua vida, que Deus te dê muita saúde, tranquilidade e que você faça as escolhas certas, que você possa buscar de Deus a sabedoria para tomar as decisões certas. Deus te capacita, Deus te dá inteligência, Deus te orienta, Deus te instrui e Ele tem poder de te iluminar para que você não tome decisões aparentemente satisfatórias, boas, lucrativas e lá na frente de repente se veja num beco sem saída, num abismo fundo, profundo, sozinho e falido. Que Deus te guarde, te livre de todo mal e que você tenha muita saúde e viva a vida que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Uma vida próspera, abençoada, sadia, uma vida de fato abundante, transbordante, entendendo que só Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Salmos, de número 89, versículo 48. E é uma pergunta e eu tenho certeza que você, absolutamente, de forma fácil, vai me dar a resposta. Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Que homem? Que ser humano? Quem, por mais que viva anos e anos, como Matusalém, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 27, fala sobre ele que ele viveu 969 anos. Que homem, que pessoa, que ser humano. Por mais anos que viva nesta terra, um dia não passe pela morte. Você se lembra da história de Lázaro? Que no quarto dia já de falecido, onde já cheirava mal, o Senhor Jesus o ressuscitou. Que coisa maravilhosa, que história tremenda, onde ali ele fala sobre o poder dele de ressurreição aqui nessa terra, de fazer com que uma pessoa torne a viver fisicamente. E também ele fala sobre a ressurreição, a vida eterna, de fato eternidade, no pós-morte. Mas aqui no caso de Lázaro, o Senhor o fez novamente viver, mas de fato ele tornou a morrer. O que nós devemos parar para pensar e analisar é que, enquanto estivermos aqui, estamos de passagem, temos prazo de validade. Ninguém vai ficar nessa terra, como diz o ditado, para semente. Ninguém. Nós precisamos trazer à memória, fazer uma análise, um autoexame de nossas vidas, porque a qualquer hora não estaremos mais aqui. E não importa a forma de morte. Se a pessoa morreu de uma forma natural, teve uma morte tranquila, parecia que estava como um passarinho leve, dormindo, não sentiu dor. Sabe, essas coisas assim que parece que romantiza a forma da partida, ou se de repente foi uma bala perdida, se de repente foi uma morte trágica, traumática, assim como João Batista, que foi decapitado, Tiago foi morto ao fio da espada, como também a palavra do Senhor traz para nós no livro de Hebreus, no capítulo 11, onde declara sobre os mártires, que muitos foram acorrentados, foram postos a provas, apedrejados, mortos ao fio da espada. Muitos foram cerrados ao meio, mortes terríveis, violentas por animais ferozes, terríveis. A questão não é a forma que vai se partir, a questão é onde passará a eternidade. Não tem como fugir, um dia todos nós estaremos face a face com Deus e teremos que prestar contas de tudo que nós fizemos aqui. Quer tenha sido bom ou mal, porque senão seria muito fácil. A pessoa, ela faz de tudo de maldade, de coisas terríveis, malignas, violentíssimas, vis, da pior forma possível. E aí funcionaria, né? O dá nada para mim, morreu, acabou, não tem que pagar. Não, Deus é justo. Deus é justo e Ele julgará a cada um segundo a obra das suas mãos. Ele recompensará a cada um segundo seus feitos, porque Ele é justo. A justiça de Deus funciona.
Não é à toa que nas bem-aventuranças Jesus, ele ensina, confortando aquela multidão, dizendo que bem-aventurado ou mais que feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele fartará, satisfará aqueles que de fato esperam nele, e não tem como fugir disso. Não tem como fugir da justiça de Deus, não tem como passar por esse julgamento do Senhor. Por quê? Porque todos nós um dia teremos que prestar contas até mesmo das palavras que nós falamos. Jó vai dizer que assim como o homem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar e a sua habitação não mais o conhecerá. Ainda no livro de Jó, capítulo 13, versículo 28 e o início do 14. Assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira e não dura muito. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. E mais um versículo para nossa meditação. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Do pó viemos e ao pó tornaremos. E o Deus justo a todos nos julgará. Como eu disse, o problema não é a forma da partida. Quando será? A questão é para onde partirá? Onde passará a eternidade? Com Deus? Na sua morada? Onde não haverá dor, mas morte, tristeza, choro, angústia, lágrimas. Onde não haverá desespero, mentira, maldade, vingança. Ou um tormento eterno, onde haverá choro, lágrimas, ranger de dentes, onde o verme não morre, onde o fogo não se acaba, não se apaga, onde a tortura, desespero, somente angústia. A escolha é nossa e em vida, porque quando o homem deita a sepultura, de lá ele não sai. Os mortos não louvam a Deus, não adoram. Você pode bater numa pessoa que faleceu, você pode xingá-la, ela não vai se levantar para fazer nada. Então traga isso à memória. Como está a sua vida? Como está a sua vida espiritual, emocional? Porque a palavra de Deus fala sobre seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então eu preciso estar bem com todos, estar bem com Deus. Ser santo, separado, consagrado, viver com Deus para passar a eternidade com Ele. Ele não vai deixar qualquer um entrar na sua morada. Pense nisso, reflita sobre isso em vida. Porque a oportunidade de escolha, de arrependimento e de mudança de curso é aqui. E para você chegar a Deus só tem um caminho. Jesus Cristo. Ele é o caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Ele pagou um preço muito alto para abrir esse caminho. Sangue santo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. É por isso que ele mesmo se declara, se denomina o caminho, não um dos caminhos, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, disse ele, a não ser por mim. Que você possa passar por esse caminho, ainda que estreito e apertado, mas passar por ele. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mergulhe em Cristo, na palavra. Se lave, não apenas com água e sabonete para deixar o seu corpo limpinho e cheiroso após um banho, mas lava a sua alma. Medita na palavra. Seja liberto e transformado, preparado para passar a eternidade com Deus. Amém?